Olá! Você certamente já ouviu falar no Padrão do Salado. O Padrão do Salado é aquele monumento que tem lá em Guimarães, né? Bem em frente à igreja de Nossa Senhora da Oliveira. E aquele monumento, muita gente vai, a Batalha do Salado, não sabe o detalhe dessa batalha e que foi fundamental. Ela foi uma renovação. Lembra? No último programa, nós falamos sobre a Batalha de Poitiers. Falamos do Carlos Martel, falamos de Paris. A Batalha do Salado acontece em 1340, ou seja, quase 700 anos depois, né? E em que ela foi uma renovação da Batalha de Poitiers. Ela foi tão importante quanto. E o que foi essa batalha? Ela acontece na ribeira do Salado, em Cádiz, sul da Espanha. E o que acontece? Os muçulmanos decidem, vamos retomar. Eles estão perdendo espaço. Portugal já expulsou os mouros, Portugal não tem problema nenhum, mas os mouros estão ali assediando. Eles têm o reino de Granada, e eles têm várias cidades ainda na posse deles, e eles montam um exército fortíssimo e vão para cima do rei de Castela, que é o Afonso XI. Quem é o Afonso XI? Ele foi terrível. O Afonso XI, ele era casado com a Maria. Maria era filha do Afonso IV, rei de Portugal. O Afonso IV, casado com Dona Beatriz, ele tem dois filhos que são conhecidos. A Maria, casada com Afonso XI de Castela, e o Pedro, que vai ser o Pedro daquele do Pedro e Inês, ele é irmão da Maria. E a Maria é belíssima, né? Eu vou falar um pouco depois aqui sobre os Lusíadas, em que tem essa história toda. Aliás, eu sugiro que quem quer conhecer a história de Portugal tem que ler os Lusíadas, né? Aqui a garotada estuda os Lusíadas. Lusíadas é leitura obrigatória. No Brasil, não, né? Mas aqui você conhece o detalhe de vários acontecimentos históricos de Portugal. Muito bem, o Afonso XI, ele era casado com a Maria, em que o Camões chama de a Formosíssima Maria. Quando eu fiz a live com a Isabel Machado, a gente até fala sobre isso, a gente está lá falando sobre, enfim, Constança, e a gente fala sobre a importância do Afonso IV e a gente fala da Formosíssima Maria. Muito bem. Lá nessa batalha, nessa nova invasão dos mouros, o Afonso XI está desesperado, porque ele sabe que vai perder a guerra. Precisa se humilhar perante o sogro. Por quê? Ele tinha uma amante, o Afonso XI, ele tinha uma amante, a Leonor de Gusmão, e ele tratava a mulher, a Maria, muito mal. Ela estava internada num convento lá em Sevilha. Ela sofria todo tipo de humilhação. Quem mandava no pedaço era a Leonor de Gusmão. E ele precisa da ajuda do sogro, do Afonso IV, que o Afonso diz, não vou ajudar em nada. Aí ele manda a filha, pede para, se humilha perante a mulher que ele tanto destratava, ele pede para ela solicitar ajuda ao pai. Ela vai lá pro papai, ajuda lá o meu marido, e o rei, não, o Afonso IV diz, não, ele tem que pedir, ele mesmo tem que pedir, enfim. Eu sei que o Afonso XI se humilha de todas as formas perante o sogro, perante o Afonso IV, e o Afonso IV acaba cedendo e vai e manda as tropas portuguesas, ele vai inclusive, e eles derrotam os mouros. Foi uma vitória épica no Ribeiro do Salado, lá em Cádiz, e em que os muçulmanos são derrotados. O Afonso XI fica agradecidíssimo, recebe o Afonso IV com todo tipo de homenagem, diz para ele querer escolher o que quisesse do espólio de guerra, né? Essa batalha, a importância dela foi exatamente aquilo, foi uma renovação da Batalha de Poitiers, que aconteceu no ano 732. O Afonso IV, ele passa a ter o cognome O Bravo. O Bravo, muita gente dizia, o nome dele é O Bravo porque ele manda matar a Inês, futura amante do Pedro. Não é, ele recebe esse cognome, esse apelido, O Bravo, por conta da sua ação na Batalha
do Salado. E essa batalha foi tão importante para a cristandade, para a civilização judaico-cristã ocidental, como foi a Batalha de Poitiers. Então, essa Batalha de Salado, a gente sempre considera ela como uma batalha que foi a renovação da Batalha de Poitiers. E a gente tem aqui em Guimarães o Padrão do Salado, que é um monumento em que está ali uma homenagem a essa batalha. Então, quando você for a Guimarães, sempre lembrando o seguinte, esse programa, que é um programa de turismo, eu sempre digo que você, quando vai visitar um local, você vai a Guimarães, aí você vê lá o Padrão do Salado. Se você não sabe o detalhe, como a gente falou hoje, sobre essa batalha, você diz, bonitinho isso aqui, enfim, e não dá a devida importância. Quando você sabe o que ocorreu, como é que foi essa batalha, a importância dela, sabe da Batalha de Poitiers no ano 732, sabe dessa batalha do Salado em 1340, você olha o monumento com outros olhos. O nosso programa de hoje foi essa homenagem a Guimarães, ao Padrão do Salado, a Batalha do Salado, ao Afonso IV, relembrando que quando você estiver lá em Lisboa, eu já falei aqui, uma das coisas que você pode visitar lá, quando você for à Igreja da Sé, tem lá o local de sepultamento do Afonso IV e da sua mulher, Dona Beatriz. Então você conhece um pouco mais sobre esse Afonso IV, que foi um rei muito importante, né? Ele foi um rei que trouxe uma grande prosperidade em Portugal. Infelizmente, ele é conhecido como o rei que mandou matar a Inês. Claro, enfim, um absurdo, enfim, deve sofrer todas as condenações. Mas ele teve, tudo que ele fez de bom acaba sendo encoberto por esse trágico acontecimento em relação a Inês de Castro. E a Batalha do Salado é um deles. Bom, se você gostou dessa nossa história, deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, tá bom? Muito obrigado.